A paz de Cristo para todos. Venho com mais um vídeo, né? Hoje nós vamos estar falando do terceiro passo, né? Já falamos do primeiro passo, que é aceitar a Cristo. O segundo passo, né? Que é entender que você é impotente, né? Perante as drogas, onde a gente reconhece a nossa impotência, que nós não somos capazes de largar sozinho. Nós precisamos de um ser superior, né, que é o primeiro passo, mas também precisamos, né, entender que precisamos, muitas das vezes, de um programa de tratamento, como eu falei, ou de uma internação, né? Então, assim, tem várias formas, né, de aceitar que você não pode sozinho e precisa de ajuda. E hoje nós vamos falar do terceiro passo, né, da MPR, e nós vamos falar sobre hábitos, pessoas e lugares da ativa. Né? São três iniciativas que nós precisamos deixar de ter, porque inicialmente a gente acha que, né, os nossos hábitos, gírias, tudo aquilo que a gente tinha antes é bom, estar sempre próximo das pessoas, né, e dos lugares das pessoas da ativa. Isso a gente precisa deixar de ser, de estar nesse convívio, nesse meio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses três peças importantes para a recuperação. Mas antes eu queria deixar uma palavra e um versículo, como eu faço sempre, né? Deixo sempre um versículo que a gente entende que é a direção para mim, para você, para as nossas vidas. Mas antes do versículo, eu queria deixar uma palavra que diz assim, ó: quando você entende que falar de recuperação não é falar sobre as drogas, mas sim sobre uma qualidade de vida, vai progredir na abstinência para a sobriedade, né? E quando você entende que você deixar de falar das drogas e começar a falar de coisas que venha trazer você novamente à memória, porque a Bíblia ela é bem clara quando diz assim, ó, que as más conversações ela corrompe os bons costumes, né? E quanto mais você ter esses hábitos, falar coisas do teu passado, principalmente passado que não te traz esperança, porque a Bíblia é clara quando ela fala assim: trazei à memória tudo aquilo que me dá esperança. Se aquilo que eu estou trazendo ao meu pensamento, ao que eu estou agora, nesta hora, pensando, for coisas que só me levarem à destruição, isso não vai trazer benefício nenhum. Mas, ao contrário, hoje nós vamos falar sobre algumas ferramentas que precisamos utilizar. Para quê? Para que quando eu pensar em estar falando, né, ou dessas coisas que não trouxeram esperança nenhuma, eu falar, não, eu preciso não pensar mais nisso, eu tenho que preencher a minha mente com coisas boas, com coisas que vai me trazer esperança. E na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 33, diz assim, ó: não vos enganeis, como eu já falei, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Que costumes são esses? Né? Aquele costume que eu e você tinha de falar das coisas da ativa. Interessante que quando a gente fala o que é hábito, hábito é uma ação que se repete com frequência. Isso é hábito. É uma ação que você está sempre repetindo ela com frequência, né? Os velhos hábitos, hábitos de mentir, hábitos de enganar, hábitos de querer contar vantagem de uma coisa que não te trouxe vantagem nenhuma, só da droga, mas da sua vida pessoal não trouxe vantagem nenhuma. Então, assim, quando a gente fala sobre esses hábitos que nos levou a perder a nossa identidade, perder o nosso caráter, né? Esses hábitos que fez com que outras pessoas pudessem ter sido enganados,
E aí a gente começa a entender que benefícios fez isso. E aí o hábito, essa ação, ela tem que deixar de se repetir. Nós temos que fazer o quê? Como nós lemos em 1 Coríntios. As más conversações, os maus pensamentos, tudo aquilo que me leva a pensar e agir de uma forma totalmente errônea, eu preciso tirar da minha vida. E esses hábitos, eles precisam imediatamente ser dispersos, né, da minha vida, do meu cotidiano. Por quê? Então, só malefício. E a segunda coisa fala sobre pessoas, né? Ao longo dos anos, né, quando a gente faz uma triagem com o interno, ou então a gente está fazendo um aconselhamento, a gente já ouviu muito deles falar assim: poxa, pastor, mas eu vou deixar de agora dos meus amigos, e aí a gente ficou, eu tenho que agora parar de falar com meus amigos. Aí eu pergunto: quais amigos? Quais os benefícios que esses amigos trouxeram? Por quê? Nós damos ao outro aquilo que nós temos. Se você tem o Senhor sobre a sua vida, se você tem a palavra de Deus como regra de fé, como eu já falei, como bússola da sua vida, que te dá a direção, te dá o entendimento das coisas, é aquilo que você vai transmitir para o outro. Se alguém vem aconselhar com você, é isso que você vai transmitir para o outro. E aí, se eu tenho só droga, só prostituição, só coisa que não presta, só coisas que ao longo da minha vida me trouxe malefícios, não estou aqui para culpar o outro, não, porque eu sempre digo, né, o mundo das drogas eu fui porque eu quis. Ninguém nunca me obrigou, ninguém nunca fez, eu que quis ir. A minha família não teve parcela em nada sobre isso. E assim, tudo aquilo que o outro tem para me dar, é isso. Se eu paro numa roda, como eu parava na esquina, vou ficar na esquina ali, então os meus amigos ali, vou conversar. Quando eu chegava na esquina, qual era o papo? Qual era a conversa? Droga. O que isso iria me trazer à minha vida? Esperança. E a gente sempre eu aconselho falar sobre isso. Fala, gente, não é que tem que desfazer. Eu hoje conheço, né, ainda várias pessoas que eram lá atrás, quase 30 anos, olha só, quase 30 anos que vai fazer agora, que eu larguei as drogas. Eu ainda tenho pessoas que eram do meu convívio, de amizade, de uso, que ainda estão lá. Uma vida destruída, sem nada, acabado, a fisionomia destruída, mas eu ainda converso, ainda falo. Eles até elogiam, falam: poxa, você fez bem para você largar as drogas. Eu falei: para você também faz. Olha esse tempo todo o que Deus fez eu conquistar, né? E olha o que o diabo fez na sua vida, né? Então, assim, às vezes a gente fica até triste em ver que são pessoas boas, são pessoas que não são pessoas más, não são pessoas que não fazem ruindades com outros, mas se fazem para si própria a destruição. E aí, o que eu tenho que estar no convívio dessas pessoas? Só para falar de Jesus e rápido. Esses anos todos eu nunca parei para estar junto. Sempre quando eu tenho oportunidade de qualquer situação, eu paro, falo do que eu tenho que falar, falo do amor de Jesus, falo do que Jesus pode fazer na vida deles e vou embora. Por quê? Essas pessoas, infelizmente, elas não são o meu convívio mais de vida. Não porque eu estou desfazendo dele, não. Jamais eu iria fazer isso. Mas só que eles não têm nada para me oferecer. Ao contrário, sempre que eu encontro, quando eu bato um papo, eu falo: ó, sabe aonde me encontrar. Se precisar ajuda, sabe onde me encontrar. Então, assim, eu sempre deixo a oferta de ajuda. Porque agora, nesse momento, quando você deixa os hábitos e as pessoas, você tem que se colocar numa posição de melhor, nunca melhor. Pode estar tendo uma condição aparentemente melhor, mas nem eu e você somos melhor do que o outro. Mas sim, de falar assim: se precisar, eu estou aqui. Ele que tem que vir a você. Não eu ir a ele.
porque aí passa a ser uma desculpa. A gente vê, não, porque eu fui lá, voltou? Não, ficou por lá. O mais a gente ouve, não, que eu agora que eu estou bem, eu tenho que ir lá na boca de fumo para poder falar para os meus amigos. Falar o quê? Todos que me falaram isso não voltaram até hoje. Eu penso que se eu quero ajuda, eu tenho que me esforçar. Tem uma ilustração que a gente sempre usa, né, bastante, quando a gente está fazendo palestra, é sobre um poço. Né? Uma pessoa está lá no fundo do poço, né? E aí querendo ajuda, qual é a finalidade minha para ajudar essa pessoa? É jogar a corda e puxar ela? Claro que não, porque a lei da gravidade vai fazer com que eu não consiga puxar ele por causa do peso, e ele, na força, ele vai ter uma força maior. Quando ele puxar para ele subir, ele vai me jogar para dentro do buraco. E o que a gente ensina, né, nessa hora? Você precisa amarrar a corda, amarrar essa corda, e aí jogar lá dentro do poço e falar, agora sobe. E aí a própria pessoa com a corda amarrada, ela vai subindo. Entendeu? Por quê? Ela não vai te puxar para baixo. Ela com seu próprio esforço. Então, e por isso que a gente fala, quando a gente aborda alguém, quando a gente, que a gente foi amigo da ativa, que são conhecidos nossos, que a gente às vezes viu criança, muitos garotos que eu vi criança, que na época que eu larguei as drogas, tinha 5 anos, 6 anos, hoje estão aí usando droga, que às vezes a gente encontra uma oportunidade de falar, eu ofereço ajuda, mas digo para onde ele tem que ir. Olha só, você conhece lá a instituição, você conhece a igreja. Vamos lá. E aí, essas pessoas, elas direcionam para cá ou não. Mas aí quem tem que agarrar nessa corda, eu só amarro a corda e jogo. E deixo para que ela faça a força. Então, assim, qual é a nossa finalidade? É com esses hábitos. É fazer com que eles possam ter opções. Você precisa dar opção ao outro para que, por exemplo, amanhã, em qualquer situação que você possa deparar com essa pessoa, e você for falar, e ela falar assim, pô, mas você nunca me deu ajuda. Não, eu sempre te ofereci ajuda. Você que nunca agarrou a corda. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender isso. Eu nunca desfiz de todas as pessoas que um dia foram usuário comigo. Tem uns que tem até meu número, liga para mim, né? Às vezes conversam comigo pelo telefone, mas assim, eu não vou até eles. Eles que têm que vir até isso. Eles que têm que se agarrar nessa corda. Entenda isso. Você não tem que ir. Você precisa dar corda para eles. E teve um testemunho de uma mãe, até de um interno daqui, que ela conta isso, ela contou isso pra gente, foi ela que contou isso pra gente, que certo dia, quando o filho dela terminou o tratamento, o filho dela hoje já está, nem sei mais quanto tempo, mas mais de uns 15 anos tem. Ele hoje é obreiro dessa casa, já deve ter uns mais de 15 anos, ou se não tiver uns 15 anos limpo, né? E aí, quando ele chegou após o tratamento, né? E ali ele perguntou para a mãe dele, mãe, quem serão agora os meus amigos? E aí aquela mãe muito sábia, foi uma resposta tremenda daquela mãe, né, muito sábia, falou assim, Deus vai te acrescentar outros amigos. Porque a preocupação dele era que ali ele sabia que ele precisava deixar as pessoas, precisa deixar os hábitos. E agora, quem vai ser os meus amigos? E uma resposta muito sábia daquela mulher, que ela falou assim, Deus vai acrescentar novos amigos. E tem feito isso ao longo desses anos, tanto que ele está ali. Ele entendeu que ele precisava estar longe, mas como? Se todos os amigos dele eram usuários. E também agora a terceira coisa, do terceiro passo, são os lugares da ativa, né? É onde a gente vê muitas pessoas, caiu, até falei anteriormente sobre ir lá na boa, não, que eu tenho que ir lá para falar de Jesus, nada disso, nada disso.
esses lugares, eles não pertencem mais ao meu convívio de vida. Porque qual é o meu convívio de vida hoje? Quais os lugares que eu tenho que parar? Na porta de um bar? Numa esquina onde o papo, a conversa só é droga, só é prostituição, só é coisas que roubo, só comprar coisa, vender coisa, tirar coisa dos outros? É a conversa. Infelizmente, é a conversa que a gente ouve a todo momento, né? No meio do grupo, né, de usuários, a gente ouve isso. Né? Então, assim, esses lugares, ele precisa sair da minha vida. A minha vida agora são outros lugares. É a igreja, é o meu trabalho, é o convívio da família que eu perdi. Quantos, aí a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz. Qual foi o último aniversário da sua família que você participou? Muitos nem lembram. Qual o último Natal que você passou com a sua família? Nem lembram. E aí a gente vê todas essas programações de família, né? A gente perde. Eu, antes de largar as drogas, eu não me lembro Natal. Natal eu ficava, no máximo, às vezes, quando escurecia, tomava um banho, botava roupa, fazia aquela enganação ali, mas já estava com o que não prestava no bolso, que eu já tinha comprado cedo, e aí enganava um pouquinho e pum, rua. Aparecia no dia seguinte. Ano novo, carnaval, passeio com a família e nem pensar. Nem pensar. Nem imaginava o que era isso, não sabia o que era isso. E aí a gente vê que são os novos lugares que nós precisamos frequentar, né? Nós precisamos deixar os hábitos, nós precisamos deixar as pessoas e deixar os lugares, porque isso não mais faz parte do meu convívio de vida. Só de evangelização. Falar e ir embora. Quando nos derem oportunidade, mas eu sair do meu local para ir para o local da ativa, não faça isso. Porque até hoje, todos que eu vi fazer isso, eu não vi voltar. Principalmente quando nós estamos no início da recuperação. Eu, em particular, eu estou falando de mim, eu não me coloco à prova. Eu já estou, como eu falei, beirando os 30 anos, limpo, mas eu não me coloco à prova. Pastor, vamos lá na boca lá para falar. Quando Deus manda, eu vou. Senão, eu nem vou perto. Ah, mas ali onde os meninos ficam usando droga, vamos lá. Não vou. Pode até parecer covardia. Eu sei que aquilo ali, hoje, não tem mais influência na minha vida. Mas por que tentar? Deus mandou eu ir? Não. Se Deus ele fala com um propósito, ou de que quer que seja a finalidade, se ver uma finalidade de evangelização, é legal. Você vai com um grupo de evangelismo, você vai com pessoas, porque eu penso assim, se Deus ele me tirou do mundo das drogas, eu não preciso ir lá no meio das drogas. Separa uma pessoa que não tem nada a ver com aquele convívio. É a mesma coisa, a pessoa que veio da prostituição, eu tenho que mandar uma pessoa prostituta lá, voltar para evangelizar a prostituta, manda uma pessoa que nunca foi prostituta para ir lá. Porque aquilo não vai ter influência na vida dela. Mas aí eu pego uma pessoa que está no processo ainda de recuperação, novo crente, e ali tratando ainda a dependência química, eu vou botar para ir lá? Pega uma pessoa que nunca foi usuário de droga, que é um evangelista, fala, ó, nós vamos lá na boca de fumo lá para evangelizar. Ele não vai ter problema nenhuma de nada tentar ele. Então, assim, são coisas que nós precisamos evitar. Evite hábito, pessoas e lugares da ativa. Esse vídeo traz o entendimento de tudo isso. Que você que está no início da recuperação, o terceiro passo, é evitar todos esses hábitos, pessoas e todos esses lugares. Porque o que trouxe na minha e na sua vida durante tanto tempo de drogadição? Só destruição. E aí, é claro, quando a Bíblia fala trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu deixo esse vídeo hoje para você, para que você possa estar refletindo. Você mãe, você de repente
um jovem que está iniciando aí, deixando as drogas e não sabe, às vezes, muitas das vezes, o que fazer, está na força, às vezes não se internou, não passou por um programa de tratamento, mas está tentando, tá aí o terceiro hábito. Coloca o terceiro passo, coloca esses 3 passos aí para você deixar, né, os hábitos, os lugares e as pessoas. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir na sua vida. Tá bom, meu irmão? E você que precisa de uma internação, ou passar por um programa de tratamento, ou umas reuniões de mutua ajuda, porque você, como eu falei nos outros vídeos, que ainda é um usuário funcional, que trabalha, que tem que pagar suas contas, tem aluguel para pagar, tem família para sustentar, não pode se internar, nos comunica. Entre em contato, os nossos telefones vão estar aí, o nosso site, o Instagram, todas as plataformas vão estar aí para você entrar em contato, pelo menos para saber os dias do grupo de mutua ajuda, de repente um aconselhamento. Pastor, eu estou precisando de um aconselhamento, algumas coisas da minha vida que eu preciso entender. Nos comunica, vem conosco para que a gente possa, de repente, te orientar. Falar um pouco do nosso testemunho, de como a gente deixou as drogas, que com certeza vai ser uma ferramenta muito grande para a sua vida. E você, mãe, também, comece a orar pelo nosso trabalho, por esse canal, e que possa apresentar a MPR, de repente, para o seu filho. Que muitas das vezes, a gente, durante desses anos todos, a gente ouve muitas pessoas dizer assim, mas eu não preciso de internação, eu sou maluco. Achando que o centro de recuperação é para maluco. Eu não sou maluco. Estou aqui, ó, há quase 30 anos falando a vocês, não é para maluco. É para pessoas ao contrário, que ainda não perderam a sua consciência, que ainda estão com a sua mente boa, que ainda não estão loucos, porque a função da droga é essa, é te destruir. Levar você à loucura, levar a tantas coisas ruins. E nós estamos te oferecendo uma oportunidade de sanar isso aí, de estancar essa hemorragia que está sobre a sua vida, que um dia esteve sobre a minha. Amém? Que você possa ficar com esse vídeo, que Deus possa te abençoar e possa te direcionar para uma vida de sobriedade. Fica na paz.